Vamos lá. Temperatura, calor e sensação térmica. São conceitos diferentes, mas que estão ligados. Como eu passei para vocês no texto, a termologia é a ciência, que vai estudar esses fenômenos da variação referente à temperatura. Logia significa estudo e termo vem realmente de temperatura, ou seja, o estudo da temperatura. Mas afinal, o que é temperatura, o que é calor e o que é sensação térmica? Calor é uma coisa que existe, na natureza, e como eu já defini para vocês na nossa primeira aula, é algo que não pode ser criado e nem destruído, mas a todo instante ele é transformado. Às vezes é comum a gente ouvir falarem o seguinte: lá na Rússia não tem calor ou não faz calor. Gente, se nós somos seres, que precisamos manter o nosso equilíbrio térmico, a nossa temperatura interna gira em torno de 36 graus e meio. É correto dizer que na Rússia não tem calor? Porque se lá não tem calor e a nossa temperatura corporal gira em torno de 36 graus e meio, os seres que habitam lá têm a temperatura corporal nula de calor? Não, Então assim, lá tem calor. Acontece que lá as temperaturas ambientais são baixas. Então, para que as pessoas de lá conservem o calor, tanto interno, quanto externo do tecido, eles precisam usar o quê? Roupas de frio, Roupas que aqueçam. É muito comum a gente ver os filmes da Rússia associando, as pessoas usando aquele chapéu de guaxinim, vocês já viram? O chapéu do animal que vem a cauda dele e tudo, vocês já viram esses chapéus? Porque lá é uma região muito o quê? Fria. Então a temperatura daquela região é baixa, mas isso não significa que lá não tenha calor, porque calor e temperatura são conceitos que, apesar de estarem ligados, diferentes. E a sensação térmica, o que é? Ela é o reflexo da temperatura do ambiente no nosso organismo. Ou seja, quando o tempo está mais fresco, a gente não sente tanto calor assim, não é verdade? A nossa sensação térmica ela fica normal. Agora, quando está muito quente a temperatura do ambiente, o que a gente sente? Calor, gente? E além da gente sentir calor, o que o nosso organismo faz para tentar refrescar internamente? Suor. A gente fica suando, não é verdade? E no frio, o que acontece com a gente quando a gente não está agasalhado? Puxa o pelo. E a gente fica o quê? Tremendo, A gente fica tremendo. E por que a gente fica tremendo? É o nosso corpo tentando manter a temperatura interna, ou seja, atritando os músculos a fim de produzir o quê? Calor. Porque como eu coloquei para vocês na definição de calor, o que acontece? Ele vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, digamos que a Lana aqui, ela estivesse sofrendo com muito calor, ela já estivesse no estado de hipotermia, ela está tremendo muito. Eu poderia pegar um agasalho, por exemplo, e colocar sobre ela, porque a temperatura dela iria o quê? Se elevar, uma vez que esse casaco ele auxiliaria, e ajudaria como um isolante mesmo térmico, ou eu poderia dar um abraço na Lana, porque o fato de eu abraçar ela, eu vou estar transferindo o que para ela? Meu calor corporal. E aí o que vai acontecer? Quando eu abraçar ela, eu vou conseguir equilibrar a sensação dela e a minha também. Porque o calor ele faz isso, ele vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, a fim de encontrar um equilíbrio. No nosso caso,
o equilíbrio, né, de nós seres humanos gira em torno de 36 graus e meio. E é por isso que a gente, quando está com febre, por exemplo, que verifica, né, o termômetro, a partir de 37 graus já é considerado o quê? Estado febril, né? E também e aí, a gente fica com febre, a gente fica sentindo mais frio. E muita sede também. Porque é o corpo tentando recuperar aquela temperatura, uma vez que dentro do nosso corpo começa o quê? A subir, né? A temperatura se eleva. Tanto que é muito arriscado temperaturas acima de 42 graus. Porque a pessoa ela pode realmente cozinhar, gente, por dentro. E ter um coma, né? E vir a óbito. Então, assim, febre é uma coisa muito delicada. No caso da febre, como a nossa temperatura está alta, o que a gente faz? Dentro da água gelada, não é verdade? Pra quê? Pra temperatura baixar. Eu tomo banho frio. Lá na bolinha do céu. Gente, tem que tomar banho frio. Ainda mais de madrugada. Horrível. 38 já é um estado considerado febre. Professor, Mas tem que tomar. teve um dia que eu fiquei com febre, acho que quase à noite. Aí eu tive que tomar banho gelado, a água tava um gelo. Tipo, eu acho que tava chovendo nesse dia. Aí a caixa d'água tava gelada. Ainda mais que era mais gelada ainda. Eu, tipo, eu acho que eu tava 37 e pouco. Aí eu tomei banho de água gelada. Eu quase, como se fosse, quase tive um choque térmico. Gente, mas precisa tomar banho gelado, tá? Pra baixar a febre. Sem febre. Eu só tomo banho quente. Imagina O banho quente não é muito bom não, né? Ele não faz bem pra pele, pro cabelo, enfim, deixa a pele oleosa, cabelo oleoso. Mas vamos continuar aqui. Então, deu pra vocês entenderem até aí a diferença? Calor, temperatura e sensação térmica. A sensação é aquela que o nosso corpo percebe mediante o quê? A elevação da temperatura que está fazendo, né, no ambiente, e como resultado a gente sente o quê? O calor, que é a expressão da temperatura no nosso organismo. E aí o que o corpo faz? Opa, tá muito calor? Vamos suar para equilibrar internamente essa temperatura. E aí o que a gente precisa? Fazer reposição hídrica, beber água. No frio ele faz o contrário. Eita, tá mó frio, vamos tremer para ela botar um casaco, uma calça comprida, entendeu? Para quê? Para deixar sempre manter a temperatura interna do corpo no ideal, que são 36 graus e meio. E aí eu passei para vocês as escalas, né, termométricas conhecidas mundialmente, que são o Celsius, né, utilizado aqui no Brasil, onde 0 graus é o ponto de fusão, ou seja, o ponto de congelamento, e 100 graus é o ponto de ebulição, o ponto de fervura. Já no Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit são o ponto de fusão. 212 Fahrenheit é o ponto de ebulição. Isso aí. Kelvin, como eu falei para vocês, ele não admite valores negativos. E por essa razão é considerado uma escala absoluta, onde 273 Kelvin corresponde à temperatura de fusão e 373 Kelvin a de ebulição. Isso aí. Agora falando um pouquinho com vocês sobre a propagação de calor, né? Eu falei para vocês que existem 3 tipos, que é a condução térmica, nada mais é que a transferência da energia entre átomos e moléculas de gradiente de temperatura. Olha só, o que é a condução térmica? Vocês lembram que eu dei o exemplo para a Lana? A Lana está com frio. Eu vou lá e abraço a Lana. Quando eu abraço a Lana, eu começo o quê? A elevar a temperatura da Lana e equilibrar a minha temperatura. A gente vai chegar num ponto onde eu e a Lana teremos temperaturas normais, temperaturas ideais, que é por volta dos 36 graus e meio. Isso é condução térmica. É sair do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, para aquele que realmente precisa de quê? Calor. Deu para entender? Agora, irradiação tem muito a ver com micro-ondas. Quando
quando a gente tem um alimento congelado, a gente coloca no micro-ondas, não é verdade? Colocou no micro-ondas uns minutinhos, o que o alimento faz? Ele descongela. Isso aí, ele sai da sua fase de fusão, né? E fica descongelado. E é até comum, dependendo do quão congelado esteja esse alimento, a gente abrir o micro-ondas e o micro-ondas estar suado. Vocês já viram isso? Que as paredes do micro-ondas ficam molhadas, o prato fica molhado. Isso é o que? Uma irradiação. É a utilização de ondas radioativas para descongelar, aí, no caso, um alimento. Deu para entender? Agora, convecção. Já vou liberar vocês. Processo de transferência de calor que ocorre por meio da movimentação interna dos fluidos, lado de dentro. Lembram-se que eu falei para vocês que quando está calor a gente fica suando e sente a necessidade de beber água para equilibrar nossa temperatura interna? Isso é convecção. E isso também acontece com o ar que a gente respira. Quando a gente está num ambiente muito quente, como uma sauna, por exemplo, a gente começa a sentir o quê? A elevação da temperatura. Tem gente que fica se sentindo até mal. E aí o que faz? Vai já para o ambiente com ar puro, mais fresco. E aí volta a se sentir melhor. Alguma dúvida, gente? Então show. Nossa aula para por aqui hoje, tá bom?